Olá, eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre portfólio do aluno e portfólio do professor. É muito comum as escolas pedirem para o professor formar um portfólio do aluno, mas nem sempre a gente sabe o que colocar dentro deste portfólio. Só que o termo em portfólio do professor é muito pouco utilizado, se não quase nulo, na maioria das escolas. Até porque a gente tem uma falha no sistema em relação à orientação dada no portfólio do aluno. Então, a escola acaba não se preocupando com o portfólio do professor. Dentro do meu trabalho de neuropsicopedagoga institucional, eu notei que há essa necessidade de ter também o portfólio do professor, e daí eu vou mostrar para vocês como os dois trabalhos são conectados neste vídeo aqui. Vou compartilhar a tela. Eu coloquei até umas imagens de uns documentos, porque o portfólio não deixa de ser um documento, né, gente? Então, ele é um documento importante que vai demonstrar aí a vida escolar do aluno durante aquele ano letivo. Você pode aproveitar para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o vídeo aí com os professores da sua escola, para você poder disseminar uma informação de maior qualidade, para que haja uma real mudança aí na educação. Sobre esse vídeo, a gente vai ver um pouquinho. Ai, desculpa, gente. O que que é o portfólio? Bateu ali o mouse. O que é o portfólio? Daí eu vou explorar um pouquinho o que tem no portfólio do aluno, o que tem no portfólio do professor e vou mostrar para vocês como que eles são conectados. Porque, como eu falei, um portfólio deve ser conectado ao outro. Por quê? Para dar menos trabalho para o professor. Então, a intenção de ter os dois portfólios é para que o professor tenha todo o aparato no portfólio dele para poder montar o outro portfólio. E para ser também útil em questão de reunião de pais, documentação, relatório de aluno, tudo isso vai ser impactado pelo portfólio do professor. Ele é um documento feito para facilitar a vida do professor. Então, o que que é um portfólio? No dicionário, eu só fiz uma modificação ali na palavra aluno, porque estava por um profissional, tá? Mas no dicionário diz que é uma compilação de trabalhos desenvolvidos por um aluno, que demonstra suas habilidades, competências, qualificações e experiência. Então, vamos pensar um pouquinho nessas palavras aí. Eu sempre falo sobre a diferença de habilidade e de competência, porque nem todo mundo teve na formação essa diferenciação, e ela é super importante. Então, eu vou dar um exemplo bem claro. A gente tem lá a competência de interpretação. Na competência de interpretação, eu vou ter várias habilidades que são mobilizadas para que eu chegue nesta competência. Então, eu vou ter a habilidade de localizar informações no texto, de identificar ideia central, de fazer inferências, entre outras habilidades. Esse conjunto de habilidades, ele faz com que a gente forme uma competência. Então, a competência é um conjunto de habilidades. Então, lá no portfólio, tem que deixar claro, por meio de atividades que são feitas com a criança, que daqui a pouco eu vou falar quais são as habilidades e competências que essa criança já domina dentro daquele ano série, né? Então, tem que ficar bastante claro isso no portfólio do aluno. E quanto a qualificações e experiências, a gente também tem, às vezes, algumas fotos que são colocadas. Então, não tem problema, por exemplo, no infantil, ser permeado de momentos de aprendizagem. Nesse caso, é necessário um texto do professor, porque só a foto não demonstra totalmente a contextualização da aprendizagem. Então, essas qualificações e experiências, elas acabam aparecendo também no portfólio. Para poder explicar para vocês o portfólio do aluno, eu vou usar como base de análise os itens do método estruturado da Fada Alfabeta, que é um material que a gente desenvolveu com os dois portfólios, dentro de uma versão neuropsicopedagógica para escolas, ou seja, para sanar os problemas, né, que a gente tem atualmente neste tema.
E eles estão dentro do método estruturado da fada alfabeta, que é um item do grupo expolidório. E daí eu deixei ali na matraca, que é aquele passarinho no canto, as informações, caso você tenha interesse em saber mais sobre o método. Nós não damos informações na rede pública aqui nos comentários, tá, sobre esse método. Você precisa realmente entrar em contato com a matraca, porque ele é vendido pelo Fadaverso, né? Então tem lá as informações aqui no cantinho. Mas o que a gente vai analisar é o portfólio do aluno. Esse material, portfólio do aluno, o que que ele deve conter, gente? Depois eu vou mostrar algumas páginas para vocês entenderem melhor, tá? Tem que ter itens pré-determinados, então não adianta eu decidir no meio do bimestre ou do semestre quais são as atividades, porque isso vai dar mais trabalho para mim enquanto profissional e vai se tornar um portfólio desorganizado. Então, esses itens, quando está lá no começo da aplicação, daquela metodologia, daquele sistema de ensino, é necessário que você tenha já esses itens pré-determinados para a formação desse portfólio, tá? Depois eu vou mostrar alguns. Tem que ter atividades que permitam análises evidentes de aprendizagem, por quê? Porque se for uma atividade que não deixa evidente a aprendizagem do aluno, não tem por que estar ali, não tem motivo, não tem intenção, né? Porque as duas palavras de ordem aí do século XXI para a educação são intenção e funcionalidade. Se não tem essas duas coisas, você não está dando sua aula direito. E o portfólio do aluno, mais ainda, né? Se é um portfólio jogado, não precisa ter, porque daí vira um álbum de atividades. Não é um portfólio, né? Que são coisas diferentes. O portfólio é profissional, o álbum é informal. São coisas bem assim distintas. Então, essas atividades, a pessoa tem que olhar e já tem que estar claro o que que ela vai avaliar naquela atividade, que vai estar lá no portfólio do professor. Por isso que eu falei para vocês que é importante. A gente precisa ter uma facilidade de montagem para o professor, porque todo mundo sabe que professor tem sala lotada, que professor tem que dar uma série de questões que a escola pede dentro de sala de aula e nem sempre dá tempo. A gente sabe que tem a questão da correção, então tudo isso vai impactar negativamente no trabalho dele com o portfólio, se esse portfólio não estiver de uma forma fácil de aplicar. Ele tem que ser uma coisa rápida, pontual e com intencionalidade, para que fique um trabalho assim bem profissional mesmo. Então, isso vai fazer toda a diferença para o portfólio do aluno. Não é um item para dar mais trabalho para o professor, ele precisa ser um item fácil de montar e que facilite montar um relatório do aluno, que facilite mostrar para os pais o que você precisa, que facilite ir para um conselho de classe com tudo já preparado, sem dar margem a muita discussão para cada aluno. Então, a gente tem uma série de coisas que o portfólio do aluno vai favorecer, mas ele precisa ser fácil de montar e não atrapalhar o professor, ajudar, né? E a gente tem uma otimização da comparação entre tempos letivos. Então, esse portfólio do aluno precisa estar clara a divisão letiva, se é bimestre, se é trimestre ou se é semestre, o tempo da sua escola, precisa estar dividida as atividades nesse portfólio. Tem uma forma específica de dividir, dependendo da natureza da atividade. Por exemplo, a sondagem de hipótese de escrita, dentro de uma análise neuropsicopedagógica que eu fiz, o que que acontecia? A pessoa colocava várias sondagens de escrita em folhas separadas. E daí isso ficava ruim de buscar, porque você tinha que ficar pegando em partes diferentes, isso leva tempo e desorganiza o portfólio. Então, no portfólio do aluno do método da alfabeta, o que a gente fez? Tem um espaço no qual você consegue colocar as 4 avaliações de hipótese de escrita juntas, sendo comparadas ao mesmo tempo. Então, dentro de uma engenharia pedagógica que a gente desenvolveu, nós trouxemos essa solução de problema para essa questão da comparação. Então, fica muito mais fácil comparar dessa forma. Então, como eu falei, é para otimizar, para facilitar e nunca para dar mais trabalho. Se for para dar mais trabalho, gente, é melhor não fazer, né? Na verdade, é para tirar o trabalho do professor, porque já vem atividades prontas que ele vai dar em sala de aula, que ele não vai precisar preparar. Já vem a ficha de análise para que ele possa fazer as anotações rapidamente.
que é uma ficha com 4 cores, né? Você pode fazer uma bolinha de cada cor e já acabou de montar a ficha, só analisando o que está evidente na atividade. E ainda é um documento para você fazer aqueles mais burocráticos, que é o que eu falei, o relatório do aluno, quando você precisa falar com os pais, quando você está em conselho de classe, tudo isso facilita, né? Para tirar o trabalho, não para dar mais. Já o portfólio do professor, eu já deixei todos aqui, ó. O que vai acontecer? Ele precisa ser um diário de registro das análises do portfólio do aluno. Então, ele vai ter fichas que você olha a atividade, faz aquela marquinha daquela cor, acabou. Você já tem ali registrado como que foi a criança. Então, por isso que eles são conectados, porque a atividade do aluno já tem a ficha do professor juntos. Vou mostrar para vocês no próximo slide. As fichas precisam ser de fácil preenchimento, como eu falei, e precisa se conectar com o material do aluno. Já tem que estar pronto no portfólio do professor o que ele precisa ver. Então, por exemplo, o aluno lê as letras do alfabeto. Pum, você já coloca lá se sim ou não. Vai ficar muito evidente na atividade porque ela é feita para essa finalidade. Então, a atividade ela vai estar escancarada na hora que o aluno faz, para que o professor olhe para ela e já anote no portfólio dele. E tem que ter clareza nos itens avaliados do portfólio do aluno. Não adianta eu avaliar sem uma intencionalidade, como eu falei, precisa ser intencional e funcional. E para a gente entender melhor ainda, eu coloquei o portfólio do aluno aí do lado esquerdo da tela e do professor do lado direito. E a gente vai comparar, olha que legal. Algumas páginas, não são todas, tá? Algumas páginas dos portfólios. O portfólio do professor, ele deve vir com os itens a serem avaliados, tá? Então, já tem aqui que nesse daqui, que é de alfabetização, tem esquema corporal, hipótese de escrita, oralidade, produções de texto e evolução da leitura. Então, a gente tem aí 5 itens que serão avaliados pelo professor, lá no portfólio do aluno e que terão registros nesse portfólio do professor, o que vai ser bem relevante aí para o trabalho. Note que eu vou colocar em amarelinho aqui, ó, destacando quais são esses itens a serem avaliados, para você localizar bem facilmente aí no slide. E agora a gente vai fazer a comparação de algumas atividades, tá? Lá no portfólio do aluno, além das atividades, vão vir, eu vou colocar aqui em amarelinho, presta atenção. Que nem aquele primeiro item ali do portfólio do professor, que é esquema corporal, vai ter uma breve explicação sobre o esquema corporal no portfólio do aluno, para que quem pega esse portfólio consiga entender quais foram as bases de avaliação e por que foi avaliado daquele jeito. E daí vão vir as atividades de esquema corporal, que no caso desse de alfabetização, são formadas por quebra-cabeça corporal e quebra-cabeça facial, sendo que esses quebra-cabeças, bimestralmente, eles vão ter maiores dificuldades de um para o outro. Vão vir com as peças para a criança recortar e montar, mas não são apenas as peças. Depois que a criança monta, lá no portfólio do professor vai ter as coisas que você vai analisar na hora da atividade. Então, é uma atividade dirigida que já vem com orientação de como deve ser feita, né? Não é um mero quebra-cabeça, porque senão eu vou dar a ideia errada, né? Lá no, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, só para ficar um pouquinho mais claro, tá? Portfólio, professor. Eu quero mostrar uma coisa que eu acho que eu não coloquei aí. Só um minutinho. Aqui. No portfólio do professor, gente, naquela parte de esquema corporal, o que vai acontecer? Deixa eu só ver se eu não coloquei mesmo. Ah, não, coloquei sim. É que eu só coloquei no local enganado. A gente arruma ao vivo, não tem problema. Eu vou colocar para vocês aqui de novo, só porque eu dei uma ajustada no slide, tá? Então, a gente tinha lá esse daqui, o quebra-cabeça, e a gente vai ter no portfólio do professor os itens que vão ser avaliados, né? Então, nomear em si
Será que a criança sabe as partes? E lá no portfólio do professor vai estar como que deve ser feito isso. Será que ela sabe como são quais são as partes no próprio corpo? Será que ela discrimina as partes nos outros? Será que ela vai discriminar em figuras, né? Será que ela vai conseguir montar o quebra-cabeça facial e corporal? Então, a gente tem uma série de itens aí que você vai anotar por cores, como eu falei, quais são esses itens para tornar mais fácil a identificação na hora de um relatório, de um conselho de classe e até de uma análise se a criança tem dificuldade de alfabetização, mesmo porque crianças com dificuldade de alfabetização têm problemas em identificação de esquema corporal, né? Então, fica dessa forma. Além desses itens, a gente vai ter itens de leitura, itens de hipótese de escrita, itens de produção de texto já prontos. Deixa eu ver se eu... Eu não vou mostrar não, gente, porque, sabe, em respeito a quem está comprando o método, eu vou deixar sem mostrar, mas a gente tem, por exemplo, produção de bilhete, produção de convite, tudo isso é contemplado e tem tanto a orientação quanto um exemplo prático para o professor poder fazer em sala de aula. Então, já tem um exemplo feito para se tornar ainda mais fácil esse trabalho da aplicação do portfólio. Ao final do ano, o aluno fica com esse portfólio montado e bem organizado, o que vai fazer toda a diferença aí em vários aspectos escolares. Nós temos, por enquanto, esse material somente para primeiro ano, a gente está na produção do segundo ano neste momento. Em breve a gente vai disponibilizar aí também para venda, no mesmo WhatsApp, então se você tem interesse de outras séries, você pode entrar em contato também, porque já fica na lista de espera, né, para o lançamento, na pré-venda, que é sempre mais barata, né, gente? E se você quiser montar o seu próprio portfólio, a gente tem uma opção no site da loja, que ela é formativa. Até se você for professor coordenador ou diretor, você pode utilizar a nossa série de estudos pedagógicos, que está lá no site da loja, vou deixar o link embaixo do vídeo, no resumo, que vai ter as partes de um portfólio, qual a frequência das atividades, o modelo de planejamento e o modelo de organizador, que é diferente desse do da fada, porque o da fada vem tudo já pronto. Não é nem modelo, é atividade já para aplicar, que ela já está pronta, vou precisar para o aluno. Então, é bem diferente. Nesse da série de estudos, ele é um material para estudar e montar o seu próprio portfólio, que é a diferenciação. Espero que vocês tenham gostado da explicação, que vocês tenham entendido aí a diferença dos portfólios e que seja um sucesso o seu portfólio desse ano. Até nosso próximo vídeo e bom trabalho para você, que seja um profissional competente, que é o que a gente precisa na educação.